Maravilha! Fala, pessoal. Eu já venho flertando com esse projeto Quinta em Conto já tem um tempinho, alguns meses. E sabe aquela exigência pessoal de que você deve começar com uma puta estrutura, com... E aí eu falei, não, cara, eu vou começar esse projeto começando. Eu vou contar contando. Então, eu quero convidar você a fazer esse mergulho comigo. Hoje o conto é de minha autoria. Chama-se Zezinho e o Moço. Um conto que foi publicado no último fim de semana no Jornal Diário, na seção de artigos, e ao qual eu quero partilhar com você aqui agora e comentar. Vem comigo? Vamos lá? Zezinho e o Moço. São Gonçalo era conhecido para Zezinho como lá embaixo. Zezinho lembrava do gosto do Dramin na boca sempre que a tia falava: "Tô levando as crianças para Corimba comigo. Vou lá embaixo esse fim de semana, irmã." Aí vinha o expresso Rio-Niterói, o Dramin para não vomitar na viagem e a carona de lá para Porto da Pedra. Eram o Zezinho, a tia e os primos. Era a viagem da época, a diversão possível e uma aventura pelo desconhecido. Zezinho estava sempre pronto para embarcar, pois lembrava-se também da pipa, do peão e dos doces. Era a festa de Cosme e Damião no terreiro, e Zezinho estava lá na casa de Dona Maroca, que hora ou outra vinha atrás da criançada passando sermão. Zezinho gostava. Os tambores tocavam forte, as mulheres dançavam, os homens também de branco as acompanhavam. Era um bailado forte e entusiasmado. A dança ia esquentando de tal forma que traços de personagem eram manifestos em risos e gargalhadas. As coisas se aquietavam mais quando as crianças chegavam. Aí era a hora que Zezinho mais gostava. Era leve e ele sentia-se bem, sem medos. Os tambores até batiam mais fracos, com intervalos bonitos e um clamor musical que tomava espaço. As crianças voltavam então para suas casas. No terreiro havia uma fé diferente e Zezinho observava tudo. Ele era curioso e dedicado, ajudava em tudo que lhe pediam e compartilhava algumas experiências nos rituais. Certa vez, na casa de Dona Maroca, roubaram o dinheiro de Zezinho de dentro de sua bolsa. Zezinho ficou uma fera. Era pouco, dinheiro de criança, mas era muito. Zezinho não estava aceitando muito bem esse fato. Roubado em casa? Nesse dia, havia um tipo de atendimento lá na casa e a tia estava de frente. Os tambores tocaram, os personagens vieram e Zezinho não perdeu tempo. Correu para um vovô e perguntou: "Quem foi que me roubou?" O vovô já de pronto respondeu a Zezinho: "Foi o moço que mora lá. Mas você deixa isso para lá, que Suncê vai se dar melhor assim." O recado estava dado. A linha estava esticada por todo o quintal e Zezinho com seus primos preparavam a rabiola. O campo aberto e as pipas no céu pareciam uma aula de brincadeiras legais. Na mão de Zezinho, um saquinho de doce. A criançada estava feliz, todo mundo correndo. Zezinho olhou ao fundo e percebeu alguém sentado, de cabeça baixa, aparentemente escondendo o rosto. Era o moço. O peão era lançado com feira preparada e ilustrada na cera. O círculo na terra delimitava a área de lançamento. Zezinho era lançado junto com o peão e sentia uma tontura estranha. Comia o doce e a tontura passava. Zezinho então sentou-se, comeu, olhou o moço e calou-se. Esse conto, né, que foi publicado em forma de artigo, é um conto que ele nos leva a uma infância bem simples, uma infância de peão para menino, né? Uma infância de peão, de pipa, de brincadeira no chão, de riscar o chão. E quando eu
me transporto para esse lugar de Zezinho, eu me sinto um pouco de cada um dos personagens que estão aqui presentes nesse conto. Esse conto, ele é um conto que eu escrevi baseado em algumas lembranças da minha infância. Dei uma pitada fantasiosa nisso tudo, né? Para uma cabeça de uma criança, né? Trouxe um pouco mais de criatividade para descrever um pouco dessas memórias. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o primeiro ponto. A oportunidade que o Zezinho, o personagem da história, ele tinha de fazer viagens quando era criança. São Gonçalo era Disney para ele, porque era onde ele assistia a um espetáculo de fé. E ele curtia aquilo. Era quase que uma aflorar de personagens na cabecinha dele. E ele curtia muito aquilo. E é interessante esse olhar respeitoso para a fé nas suas diferentes manifestações. Então, para Zezinho aquilo era muito bacana, vivenciar toda aquela situação. E eu sinto o gosto do Dramin na boca. Eu acho que muitos de nós, já adultos, sentimos o gosto do Dramin na boca de quando éramos crianças e viajávamos. Era o único remédio que tinha, que fazia efeito, que não nos deixava ficar enjoados na viagem. Então eu sinto esse gosto amargo do Dramin na boca, também é o gosto amargo de muitas lembranças. Neste caso, uma lembrança doce, porque era uma festa de Cosme e Damião, e Zezinho estava seguindo para lá, para aquela cerimônia festiva. Ele sabia que ia curtir. Ele sabia também que ia ter pipa, peão, brincadeira. Então ele ia amarradão, Zezinho ia amarradão para as festividades de Cosme e Damião. Era na casa de Dona Maroca. E Dona Maroca era uma senhora brava, vivia passando sermão nas crianças. Zezinho achava aquilo divertido. Aquela senhora vindo atrás da criançada. Fica quieto! Para de fazer bagunça! Ele achava aquilo engraçado. Ele saía correndo e rindo com a criançada. E essa felicidade de estar lá na casa da Dona Maroca, certa vez foi quebrada porque roubaram o Zezinho, levaram algo que era dele. Um dinheiro que para ele era muito, mas que era pouco, era dinheiro de criança. E Zezinho ficou furioso com essa situação. Zezinho ficou tão furioso que certa vez, nesse mesmo final de semana, durante uma cerimônia específica, onde os personagens vieram, Zezinho correu logo para o vovô e perguntou para o vovô quem foi que me roubou. Ele queria saber como é que acontece isso aqui dentro. E aí ele recebeu talvez a sua primeira orientação como uma verdade espiritual para ele, para o mundo dele. E ele levou aquilo muito em consideração. Só que ele era uma criança, curiosa, observadora. Então o tal moço, que ele já sabia que havia se apropriado do que era dele, apareceu numa cena de brincadeira. Zezinho ficou desconcertado. Ele ficou desconcertado e curioso. O fato aqui, que me chama a atenção aqui, qual é a segunda camada que estava na vida daquele moço que fez com que ele pegasse o dinheiro de Zezinho? Quais foram as razões que o levaram a fazer isso? Qual foi o ponto de interseção entre as razões do moço, entre uma orientação espiritual e entre a vontade
justa de Zezinho por ser ressarcido, né, para ser ressarcido. Então aquilo tudo causou uma certa tontura na estrutura daquela criança, que curiosa, quis saber o que estava acontecendo. Eu sou Zezinho e eu sou um moço. Porque a gente clama por justiça, mas a gente também se apropria. Eu vou inverter. Eu vou olhar para mim. Eu clamo por justiça, mas eu também me aproprio por muitas vezes daquilo que não é meu. De diferentes formas, em diferentes cenários. Por vezes é de um pensamento que não é meu, por vezes é de uma fala que não é minha, por vezes de um direito que não é meu. Por vezes eu também sou esse vovô que quero dar uma orientação espiritual. Por vezes eu sou a Dona Maroca que dispara em direção a quem está incomodando para passar um sermão, né? E por vezes eu sou esse peão que é lançado dentro de uma área delimitada e fica naquela área rodando, 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 sem que se possa sair dela, sem perder o movimento. Eu estou partilhando com vocês aqui as minhas impressões sobre esse conto. Zezinho e o Moço. Eu agradeço aqui a companhia de vocês e estou realmente feliz com esse projeto. A gente está começando, né? Eu estou começando a colocar óleo nessa engrenagem. Estou fazendo o que eu posso fazer de melhor aqui nessa partilha. Estou fazendo Zezinho e o Moço. Obrigado pela companhia de vocês.